A paz do Senhor, minhas amadas. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar um tema que é muito importante e necessário para as nossas vidas, para que a gente venha andar de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós andamos segundo a vontade de Deus, o nosso caminho ele prospera. O tema de hoje é: será que é tempo de eu sair da igreja onde eu estou congregando? Primeiro, é necessário avaliar a motivação. Verificar se a vontade de você sair é para fugir de desafios ou porque o propósito já foi concluído. Segundo, o ciclo pode ter se encerrado. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes vai nos dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Talvez você não se sente mais alimentado ou desafiado a crescer naquele ambiente. Terceiro, seja qual for o motivo, nós precisamos buscar confirmação através de oração, para que a gente não venha sofrer consequências emocionais, espirituais e até relacionais. A oração é muito importante, porque é através da oração que o Espírito Santo de Deus ele vai nos direcionar e vai nos mostrar se realmente é tempo da gente sair, se é para a gente sair, porque algumas pessoas criam raízes ali onde elas estão. Tem pessoas que nascem, crescem, casam na mesma igreja, na mesma denominação, e já tem outras que ficam um período numa igreja, depois o Senhor tira, leva para outro. E eu já posso até mesmo te dizer aqui, através do meu testemunho, do que nós vivemos no decorrer da nossa caminhada. Antes do Senhor revelar o ministério Cristo Vencedor para o meu esposo, nós passamos por 5 igrejas. Algumas pessoas não entendiam. E eu sempre falo, né, aqui na igreja, eu sempre falo que o que Deus tem para você, quem tem que entender é você, não é o outro. Nem todos vão entender o mistério. Né? Então, o Senhor ele nos revelava um tempo numa igreja, até então a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Ficamos um período numa determinada igreja, mas antes de sair do local, a gente sempre orava e pedia a Deus a confirmação. E algumas vezes o Senhor, ele nos revelava através de sonhos, o Senhor nos revelava através de vasos, né? Usava vasos para confirmar, às vezes através da palavra. E o que muitas pessoas elas sentem, né, uma dúvida, é porque elas não entendem. Mas para que lado eu vou? Será que é tempo de eu sair? Será que Deus quer que eu saia daqui? Porque às vezes também, às vezes não é que Deus queira te tirar de lá, mas pelo inimigo saber, né, que você tem uma grande vitória para conquistar naquele lugar, ele também vai tentar para que você não se sinta bem, para que você não venha se adaptar. Então, como é que eu vou saber isso? Através de oração. Algumas vezes, o Senhor, ele se revelava a nós em sonhos. Eu lembro de um lugar onde nós congregamos por 4 anos. E a gente não queria sair dali. Às vezes, o nosso coração está mais na igreja, ali no local, do que no próprio Deus. E a gente já tinha se adaptado ali, a gente tinha as nossas amizades. E Deus usou um vaso para falar que o nosso tempo ali estava terminando. Só que no primeiro momento, nós não aceitamos, né, aquela situação. Na verdade, nós não queríamos sair daquele lugar. Até que Deus, ele me revelou em sonho. Deus me mostrou em sonho uma festividade acontecendo na igreja e todas as pessoas estavam com as mesmas roupas. Mas nós estávamos do lado de fora, sentado no banco e com umas vestes diferentes. Aí eu entendi que o nosso tempo naquele lugar já havia terminado. E sempre que a gente saía de um lugar que Deus determinava, a gente ia orar ao Senhor pedindo a Ele a direção. Porque não adianta a gente sair de um lugar e ficar andando errante. A gente precisa ter a direção de Deus. E ali a gente ia orar para ver para onde o Senhor iria nos levar. E aí o Senhor nos revelou a igreja a qual o Senhor estaria nos colocando. Quando Deus está no negócio, a gente não precisa nem de carta de apresentação. Porque por onde nós passamos, em nenhum lugar nos pediu carta de apresentação. E aonde nós fomos passando, nós fomos subindo de degrau em degrau. O meu esposo, hoje, pela misericórdia, é um pastor, mas ele veio de obreiro,
de obreiro a diácono, diácono a presbítero, presbítero a evangelista, até que ele foi consagrado a pastor. Porque quando o Senhor nos dá a direção, ele nos garante a vitória. E quando nós fomos direcionados a uma outra igreja, o Senhor ele tinha falado que nós ficaríamos ali por 6 meses. E as outras igrejas por onde passamos, nós nunca tínhamos ficado menos de 1 ano. Mas nessa o Senhor havia falado que ficaríamos por 6 meses. E quando chegou o tempo determinado, o homem até mesmo tentou nos prender ali naquele lugar. Porque a gente sabe, nenhum pastor quer perder, né, as suas ovelhas, né? Ainda mais, né, que somos uma família, era uma família que estava saindo ali daquele ministério. Mas o Senhor já havia confirmado. A gente, quando Deus falava, a gente ia buscar a confirmação, a gente orava. E uma certa vez, numa subida no monte, o Senhor usou um vaso, sem conhecer a nós, e falou para nós, olha, o tempo de vocês ali já terminou. O Senhor está assinando hoje uma liberdade e dando um basta naquele lugar. E aí nós entendemos que já era o tempo de sair. Uma vez que a gente já não estava se sentindo bem ali naquele lugar, né? O Espírito Santo ele já começa a nos incomodar. Não que aquele lugar não seja bom, não sirva, mas de acordo com o propósito que Deus tem a realizar na sua vida, às vezes vai ser necessário um movimento de uma igreja para outra, e em cada lugar por onde passava, o Senhor nos dava um aprendizado. Havia igrejas que por onde a gente passava, o Senhor nos dava sinais claros quando era para a gente sair. Mas tinha momentos que nós tínhamos que buscar em Deus, em jejum, em oração, para saber verdadeiramente a vontade e o querer do Senhor. Porque é muito importante nós andarmos segundo a palavra dele, em obediência, porque assim a nossa caminhada ela vem prosperar. E algo que eu quero compartilhar, que talvez você esteja vivendo esse momento de dúvida, né, esperando uma resposta de Deus, talvez você não esteja se sentindo bem aí onde você está congregando e você não quer sair daí, né, sem a direção de Deus, faça a prova com Deus. Pergunta para Deus em oração. Uma coisa que eu aprendi, porque quando chegava o tempo da gente sair daquela igreja, né, a gente se sentia incomodada, mas eu queria uma resposta assim concreta, para que não fosse de nós mesmos. E aí eu aprendi a fazer prova com Deus. De que maneira eu posso fazer prova com Deus? Eu aprendi a falar em pensamento. Nós tínhamos visitado uma igreja e quando nós chegamos lá, na verdade, eu não gostei muito daquela igreja, né? A gente sempre tem os nossos critérios, achando que a nossa vontade pode prevalecer, mas o Espírito Santo de Deus, ele falou ao meu coração que ali nós iríamos congregar. E eu ainda relutei, né? Eu ainda meio que com o Espírito Santo ali tentando desenrolar, mas eu não gostei muito ali da igreja. E aí eu fiz prova com Deus. Eu orei ao Senhor em pensamento. Nem meu esposo sabia. Porque quando nós estivemos nessa igreja, o pastor de lá, ele falava muito sobre votos, sobre dinheiro. E isso me incomodava um pouco. E aí eu fiz prova com Deus. Eu falei, Senhor, se for para nós congregarmos nessa igreja, quando nós chegarmos lá, o pastor não vai pedir um voto sequer. Na verdade, eu queria era que ele pedisse voto, porque eu não queria congregar lá. Mas a gente sempre procurou andar de acordo com a vontade de Deus. Porque nós aprendemos que obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, antes de sair de casa, meu esposo ele estava com a incumbência de levar a palavra naquela igreja, que eu não queria ficar. Eu fiz essa prova com Deus. E quando nós chegamos lá nessa igreja, o pastor de lá dirigiu o culto e não pediu um voto sequer. Aí eu entendi que realmente era o Senhor nos colocando naquele lugar. Mas Deus, ele nos colocou lá com um grande propósito, para que nós viéssemos a aprender e a ensinar. Ali, onde o Senhor nos colocou, nós podemos crescer também, né? Porque tudo é de acordo com a vontade de Deus. Meu esposo, quando chegou lá, ele era presbítero, e ali foi levantado a evangelista, né? Sendo que o chamado dele já era pastoral. E ali, quando chegou o tempo de sair dessa igreja, que ficamos ali aproximadamente 1 ano,
Quando chegou o tempo determinado, o Senhor ele falou comigo em sonho, que o nosso tempo ali estava findando. E aí Deus, então, revelou ao meu esposo a igreja que seria, né, que estaria entregando nas mãos dele. O que eu aprendo com isso? Que quando nós saímos de um lugar, debaixo da obediência de Deus, quando o Senhor nos troca de ministério, não quando eu quero sair, mas quando Deus me troca de ministério, é para eu aprender, é para eu ensinar, é por causa do propósito que Deus tem. Nós não sabíamos ainda que um dia o Senhor entregaria uma igreja nas nossas mãos, na nossa responsabilidade. Esse não era o nosso propósito, né? O nosso propósito era congregar e fazer a obra do Senhor. Mas Deus tinha um plano maior. Então, na nossa vida, houve uma necessidade de passar por 5 ministérios para que nós viéssemos crescer, para que nós viéssemos aprender. E se você estiver passando por essa situação, estiver vivendo um momento de dúvida, não sabe se é tempo de você sair, se é para você permanecer, se algo tem te incomodado, onde você está, ore, faça a prova com Deus. Entenda uma coisa, Deus ele pode falar com você na palavra, Deus ele pode falar com você em sonhos, Deus ele pode usar um vaso para falar com você, mas nem sempre vai ser dessa forma. Eis que te digo, o seu tempo já terminou. Nem sempre vai ser dessa maneira, né? Algumas vezes na nossa vida, Deus usou o vaso. Algumas vezes foi em sonho. Mas outras vezes nós tivemos que orar e jejuar para buscar a confirmação, para que viéssemos andar segundo a vontade de Deus. E aí, Deus tinha colocado no meu coração de eu fazer essa prova com ele, sobre o voto, conforme foi citado. Então você pode fazer prova com Deus, porque nem sempre Deus vai te responder, eis que te digo, eis que te falo. Mas vai ser necessário você fazer prova com Deus. E eu vou aí já te dar algumas dicas, né? Se você estiver vivendo um momento como esse, de repente você tá indo em alguma outra igreja, você tá gostando, mas uma coisa eu te digo, uma coisa é a gente visitar, outra coisa é a gente congregar. E por isso é necessário eu ter a confirmação do Espírito Santo de Deus. Então você pode fazer prova, eu fiz a prova do voto, né? Você pode fazer prova, Senhor, eu já não estou mais me sentindo bem na minha igreja, me direciona. E aí você vai visitar igrejas e aí você fala na sua mente, Senhor, a igreja onde eu chegar, que estiver louvando este hino, você fala na sua mente, eu estou te dando só um exemplo de como você pode fazer prova com Deus, né? E aí você fala, Senhor, na igreja que eu chegar, se eu estiver tocando este hino, eu vou entender que ali é o meu lugar. Como você pode fazer várias outras provas com Deus. O Espírito Santo ele vai te direcionar. E aí você vai ter a certeza de que Deus é quem vai estar te tirando ou fazendo você permanecer, não sei. Cada um tem um propósito. Eu não estou te incentivando nem te motivando a sair da tua igreja, até porque se você está lá e lá é o seu lugar, mesmo em meio à luta, à prova, você vai crescer, você vai prosperar. Agora, se o teu tempo lá já terminou, você também não pode ficar andando de um lado para o outro sem direção, mas buscando em Deus essa direção. Então, faça a prova com Deus. Você pode fazer prova com Deus, né? Eu citei aqui alguns exemplos, mas existem milhões, né, de exemplos. O Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa te esclarecer melhor. E lembre-se de uma coisa, obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus te abençoe.